Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 19, dia do nosso padroeiro, Santo Expedito. Vamos pedir a sua intercessão sobre nós, sobre a nossa paróquia, para que nós possamos sempre caminhar inspirados pela espiritualidade dos santos, dos mártires, de modo especial de Santo Expedito, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus responde aos seus discípulos sobre esta pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus é muito claro e objetivo com seus discípulos. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, ou seja, acreditar no Cristo. O Cristo que foi enviado pelo Pai, o Filho encarnado, se fez homem para nos trazer a redenção, a remissão do pecado e também para nos edificar como seres humanos, para nós possamos caminhar na perfeição. Assim como Santo Expedito, ele também observou esta palavra, acreditou naquele que Deus enviou, Jesus Cristo, e por isso Santo Expedito se santificou na sua caminhada como ser humano, como pessoa, como aquele que vivenciou a palavra de Deus em busca da sua perfeição, nós também possamos seguir os passos que Santo Expedito seguiu. E assim, com certeza, nós também caminharemos rumo à nossa perfeição, rumo à nossa santidade. E ser santo, como nós vimos, o próprio Jesus disse, é ter fé, é acreditar naquele que o Pai enviou. Santo Expedito acreditou e viveu a santidade, viveu aquilo que é a essência do cristianismo, de viver esta perfeição em Deus, nosso Senhor. Que nos dias de hoje, mesmo em meio a essa pandemia, a essa situação que nós vivemos de dor e de morte, nós possamos acreditar e deixar que Deus realize em nós e através de nós aquilo que é a sua palavra, como os discípulos, como os apóstolos, como os santos, e hoje, de modo especial, o Santo Expedito, nós possamos, no dia de hoje, como o Santo Expedito também, a sua espiritualidade diz, é hoje a conversão, a mudança de vida, é hoje que nós devemos também buscar o Evangelho, esta palavra de salvação, esta palavra de Deus, e assim nós caminharemos todos os dias na nossa vida, rumo também à grande perfeição no reino dos céus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Expedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito